Em 2021, Picos perdia, com 58 anos de idade, Sávio Barão, um dos maiores nomes do teatro picoense. Sávio, que era referência nesse incentivo, fomento à cultura picoense, principalmente quando se falava de arte cênica. E na noite de hoje, no auditório da Associação Comercial de Picos, vai ser lançado um documentário para contar a história e o legado de Sávio Barão, o Barão dos Barões. O curta, o filme, a peça de audiovisual que tem como diretor e está à frente de toda essa produção o cineasta Flávio Guedes. E é Flávio que a gente recebe agora no estúdio do Jornal de Picos para falar um pouquinho para a gente desse lançamento e, claro, todo o trabalho de pesquisa que está por trás dessa peça de audiovisual, esse documentário que, inclusive, o Flávio já antecipava que tem depoimentos inéditos de pessoas que conviveram com o Sávio Barão dentro do teatro picoense. Flávio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, boa tarde a todos os espectadores da TV Cidade Verde. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Flávio, usar esse título de um dos maiores nomes do teatro picoense, eu acredito que não é errado quando a gente associa ao Sávio Barão. A gente sabe que ainda na década de 90, o Sávio, muito entusiasta com o teatro, lançou aqui em Picos um projeto de teatro, o PBC, o Projeto Bar Cultural, que ao longo de décadas tem sido uma das maiores referências, se não a maior referência do teatro aqui em Picos. E a gente tinha o Sávio ali na frente, liderando tudo isso, com toda a família, uma família que nasceu nos palcos de teatro aqui de Picos, descobrindo talentos e hoje, claro, faz uma falta enorme. É verdade. Sávio sempre foi essa referência, né, do teatro aqui em Picos, sempre muito aguerrido e levantando os artistas locais, promovendo festivais, né? Acho que aqui em Picos se iniciou nos anos 2000, por exemplo, um ciclo de festivais de teatro que se expandiu por várias cidades vizinhas, Oeiras, Floriano, Simões, Fronteiras, né? Num circuito teatral muito importante naquela época, fomentando, dando lugar, voz e fala aos artistas. Então, ele sempre foi essa referência no teatro aqui de Picos, não só de Picos, mas de toda uma região. E era um desejo meu já fazer um documentário com o Sávio. Inclusive, cheguei a ensaiar isso em 2017, em bate-papos com ele, que esses bate-papos estão, inclusive, no documentário agora. A gente vai poder ver o Sávio Barão conversando sobre arte, sobre família, sobre sonhos, também em conversas inéditas no documentário Barão dos Barões hoje. Enquanto o Flávio falava, você acompanhava no seu vídeo alguns registros do saudoso Sávio Barão e como o Sávio realmente passava essa imagem, né, de ser alguém, um líder, alguém que inspirava. Você observava alguns desses registros e dentro do projeto Bar Cultural foram inúmeras peças de teatro produzidas, algumas vezes dirigidas pelo Sávio Barão, peças que saíram do Piauí, foram concorrer em festivais de teatro no Nordeste, trazendo para Picos inúmeros troféus, desde iluminação, melhor ator, melhor atriz, direção. A gente fez uma busca de alguns desses registros, você vai conferir no seu vídeo agora também algumas dessas fotos, uma delas que tem a presença aí de Flávio Guedes. Flávio, me corrija se eu estiver errado, seria Morte e Vida Severina? Isso mesmo, essa é uma imagem de Morte e Vida Severina, numa apresentação do teatro, de Festival de Teatro em Fronteiras. Agora, Os Saltimbancos, né, que foi outra peça, uma peça infantil e que marcou muito aqui Picos, a região. A Bruxinha que era boa, da Maria Clara Machado, né? Vocês estão vendo agora aí com a turma do PBC, a turma jovem, essa é a turma que nasceu nos palcos do PBC, né? Mais uma dos Saltimbancos, também com a galera que nasceu nos palcos do PBC, quando o Sávio ainda estava iniciando ali o processo do teatro aqui. Você observava aí no vídeo que enquanto o Flávio ia falando, né, eu estava com um sorriso bobo aqui no rosto, porque eu fiz teatro também em Oeiras e mesmo sem ter vindo para Picos, ainda morando em Oeiras, lá na primeira capital a gente já escutava falar do Sávio Barão. Um abraço para o Lameque Valentim, que era meu diretor lá do Grupo IPA em Oeiras. E quando o Flávio veio a notícia da morte do Sávio Barão, todo mundo que era mais próximo ali do teatro sentiu muito.
E a gente observa que ao longo de 2021 para cá, a gente tem sentido um pouco o quanto que o Sávio era uma peça importante para articular toda essa cultura. A gente observava pessoas que nasceram no teatro, chegaram ali junto com o Sávio pequenininho, e hoje eu encontro pessoas que estão agora tentando colocar o PBC para frente, não só as filhas do Sávio, mas outros atores que foram descobertos por ele e que agora nesse momento quer manter vivo o teatro, manter vivo todo esse legado do Sávio que você vai conferir nesse documentário. Exatamente. Foi uma perda muito grande, né, imensurável, assim, a perda do Sávio. E eu não sabia, quando o Sávio faleceu, eu não sabia como voltar a Picos e dar continuidade aos trabalhos audiovisuais que a gente vinha fazendo, porque ele sempre estava comigo em todos os trabalhos audiovisuais, desde o primeiro lá, a Senhora dos Remédios, né, que ele protagonizou, passando pelos curtas, os médios, o primeiro filme que foi aos cinemas, o primeiro que a gente conseguiu levar para o cinema da capital. Então, Sávio estava comigo em todos esses processos, em todos os filmes, inclusive no último trabalho dele, né, que foi Uma Mulher Chamada Esperança, e que infelizmente ele não pôde ver e estar presente no lançamento com a gente, porque faleceu antes. E eu não sabia como voltar a Picos e dar continuidade, mas eu também tinha uma certeza que, apesar de não ter a presença física dele, ele estaria comigo de alguma forma, e sinto que está. Hoje, inclusive, foi a data que a gente escolheu, que eu escolhi para fazer esse lançamento, porque hoje, Sávio, se vivo fosse, estaria fazendo 60 anos. Então vai ser uma forma também de celebrar a vida dele, né, o legado dele, com os amigos, com os familiares, tanto os que puderam estar no documentário quanto os que não puderam, porque a gente sabe que numa obra desse tipo não dá para abraçar todo mundo que a gente gostaria, né? Mas acredito que a gente tenta retratar isso de uma forma digna e de uma forma que ele se orgulharia muito. Agora há pouco, enquanto você falava, apareceu, acho que um dos últimos registros que a gente tem do Sávio, dos bastidores, de Uma Mulher Chamada Esperança. Essa foto aqui, Flávio, acho que penso que seja um dos últimos onde o Sávio está presente com você durante a gravação de uma peça de audiovisual, Uma Mulher Chamada Esperança, que chegou inclusive em Teresina, em salas de cinema de shoppings da capital do Piauí. Sim. E o Sávio ali presente com você. Esse é um registro do último dia de gravações, né? A gente teve várias diárias de gravações aqui nos interiorzões de Picos, e esse foi o registro quando a gente finalizou essas gravações. Estava uma boa parte, não está todo o elenco, mas estava uma boa parte os que estavam nas diárias daquele dia. Tinha dias que a gente começava as gravações de manhã cedinho e findava como esse dia, já com a noite formada, né? E foi um trabalho que nos orgulhou muito, e foi o último trabalho dele com a gente pôde levar para 12 cidades, né, 11 aqui no Piauí, tivemos também em São Paulo, no Festival Nacional lá, e eu tenho muito orgulho de ter feito tantos trabalhos com o Sávio, e no seu último trabalho também artístico, ele está presente com a gente, tanto nas telas quanto nos bastidores, que ele sempre estava, né, por trás na produção, auxiliando de todas as formas, ainda que não estivesse em cena, que, como a gente vê também no documentário, não é onde ele preferia estar. Ele, segundo as suas próprias palavras, que a gente vai poder ver hoje, ele gostava de estar por trás, montando, auxiliando, produzindo, dirigindo. Era esse o tesão do Sávio. O documentário O Barão dos Barões vai ser lançado hoje à noite, e o Flávio está aqui para fazer esse convite para você que está em casa também acompanhando o nosso telejornal da hora do almoço, o Jornal de Picos. Você não pode deixar de prestigiar hoje à noite no auditório da Associação Comercial. A partir de que horas, Flávio? Hoje à noite, às 19 horas, lá no auditório da Associação Comercial de Picos, a gente vai ter um momento cultural a partir das 19 horas, com performances, apresentações musicais, tudo em celebração da vida e do legado do Sávio, e em seguida a exibição do documentário Barão dos Barões, com depoimentos de amigos, de pessoas da cultura que estiveram com ele, de familiares, né, irmãos, filhas, e do próprio Sávio Barão, em imagens inéditas que a gente vai poder conferir nesse documentário. Então convido todo Picos, região, todo mundo que tiver interesse,
acredito que todo mundo aqui em Picos conheceu de alguma forma o Sávio, mas aquele que não pôde conhecer, vá nos assistir o documentário para conhecer um pouco da importância desse ícone da cultura aqui de Picos. Estava passando ali algumas imagens desses depoimentos, inclusive passou a imagem da Deisiane Nunes, cantora picoense, criada também dentro do projeto Bar Cultural. Flávio, demorou muito para fazer esse documentário? O documentário ele tem quanto tempo? Então, eu estava conversando ali, né, com os colegas, está um documentário extenso, né, ele está 2 horas e 15 mais ou menos de duração. E ainda não comporta tudo que o Sávio precisa para demonstrar a sua vida. A gente começou a gravar, eu comecei a gravar as imagens com o Sávio em 2017, né, no bate-papo que a gente teve. Em 2021, dei continuidade colhendo depoimentos de amigos, familiares, e ano passado a gente concluiu esses depoimentos com algumas outras figuras importantes nesse processo, desde o nascimento do Sávio até o seu falecimento. Então a gente vai fazer percorrer o recorte cultural, social e humano de Sávio, do seu nascimento até o seu falecimento nesse documentário, hoje à noite. E essa entrevista com o cineasta Flávio Guedes, a gente contando um pouquinho para você sobre todo esse legado do saudoso Sávio Barão. Você pode rever essa entrevista a qualquer hora, a qualquer momento, através do nosso aplicativo, o CV Play. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora no seu vídeo, porque CV Play, você vê em qualquer lugar, CV Piauí. Conversamos com o cineasta Flávio Guedes, não deixe de participar hoje à noite, a partir de 7 horas da noite, a partir das 19 horas, no auditório da Associação Comercial de Picos, o lançamento do documentário O Barão dos Barões, contando a história e o legado de Sávio Barão. Flávio, queria agradecer a entrevista. Eu que agradeço, Clepson. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o Sávio na data do seu nascimento. Muito obrigado. Forte abraço.